Shutterstock Music. Olá, programa Cidadania Consciente mais uma vez com vocês, inaugurando a 10ª entrevista. E para essa entrevista nós convidamos o professor Rafael Lima. Olá, tudo bem? Tudo bem, Zezinho? Muito prazer. Pois é, professor, é uma alegria recebê-lo nesse programa. E uma coisa interessante no programa, que vai ao ar, e agora em julho, que é aniversário da cidade. Nós vamos conversar sobre a nossa cidade e as suas relações com a comunidade. Você que é da área da sociologia, né? Professor da UF, e tem estudado Volta Redonda há mais de 10 anos. Agora, professor, só uma coisa, essa escolha profissional, o que te provocou? Então, Zezinho, é uma longa história, né? Na verdade, eu sou formado em Ciências Sociais, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz o mestrado e o doutorado em Sociologia na mesma instituição. E desde a minha graduação, né, eu tenho projetos de pesquisa, né? Estou envolvido com projetos de pesquisa relacionados à região, né? Num primeiro momento a indústria automobilística, né, em Resende, Porto Real. Na verdade, você estudou então a região como um marco referencial de desenvolvimento. Isso, para o desenvolvimento. E quando eu entrei no doutorado, né, surgiu a oportunidade de estar estudando a cidade de Volta Redonda, né, uma cidade muito pesquisada, né, a segunda cidade industrial mais estudada do país, né, atrás de São Bernardo do Campo. É sério? Sim. Olha que interessante. Né, e eu já fiz um levantamento que Volta Redonda tem mais de 100 trabalhos entre dissertações, teses, trabalhos de conclusões de curso feitos, né. Então isso naturalmente me fascinou naquele momento, em 2006. Quando eu então decidi, né, vou buscar alguma coisa relacionada à CSN, à Volta Redonda, né, porque essa relação empresa-cidade sempre me fascinou. Mas só um detalhe, teve alguém que o provocou para esse referencial de estudar essa região? Sim, o meu orientador desde a graduação, o professor José Ricardo Ramalho, lá do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, da UFRJ, né, com quem eu venho trabalhando esse tempo, né. Então eu tenho uma pessoa que eu tenho que agradecer, né, por conhecer a região, por ter me envolvido com esse tema, é ele. Mas normalmente na vida da gente a gente sempre tem referenciais, certamente a nossa família, eu por exemplo, todos sabem, quem nos assiste sabe, meu referencial é Dom Valdir Calheiros, que me ajudou muito a perceber essa dimensão da humanidade que a gente deve ter para com as pessoas. Mas, professor, indo um pouco mais além, você percebeu essa pujança do mar de desenvolvimento, inclusive nos contrapontos? Agora, você escolheu para morar aqui, você trouxe sua família para cá? Você não ficou com medo? Não, de jeito nenhum. Volta Redonda é uma cidade muito acolhedora, uma cidade fascinante, né? Ótima, tem um excelente DH. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Então a minha família mora no Rio de Janeiro. Eu construí toda a minha formação como ser humano e acadêmica toda no Rio de Janeiro, né? Naturalmente eu amo a cidade onde eu nasci, mas Volta Redonda é uma cidade que eu estou aqui trabalhando, né, na Universidade Federal Fluminense e não só por esse motivo, né, mas também pela proximidade com os meus interesses de pesquisa também. Porque realmente também as pessoas de Volta Redonda são ótimas. Você falou, enquanto, né, Volta Redondense, né, quase que legítimo, a cidade vai fazer 62 anos, eu tenho 63, então eu faço sempre uma vênia na cidade. Agora, professor, a cidade tem uma marca importante nesse ano, sobretudo agora em julho, que ela completa 62 anos. Mas anteriormente, em abril, ela celebrou 75 anos da CSN. Essas datas, na verdade, não se confundem um pouco? Acho que a gente deve, né, pensar o nascimento de Volta Redonda
a partir também do nascimento da Companhia Siderúrgica Nacional, sendo que a gente tem que também separar o nascimento da Companhia Siderúrgica Nacional entre a fundação da instituição da empresa, né, e a inauguração da usina. Então, a empresa, a empresa nasce em 41, né, e a usina é inaugurada em 46. Então, a partir de 1941, quando a usina começa, né, efetivamente ali a ser planejada e a ser construída, Volta Redonda também começa a nascer, né, porque a gente tem a formação dos bairros da cidade operária, né, dos bairros para abrigar operários e engenheiros, e esse realmente é o ponto a partir do qual a cidade começa a surgir. 1954, né, é o período de emancipação política. Então, formalmente, enquanto município, Volta Redonda nasce naquele momento. Mas, enquanto comunidade, digamos assim, ligada à atividade siderúrgica, né, com uma identidade muito forte, naturalmente a gente tem que ir um pouquinho lá para trás. Agora, ela nasce num período de um marco de um projeto político nacional de desenvolvimento. Fale um pouquinho disso, essa escolha de Volta Redonda, como é que se dá isso na questão federal, né? Então, a literatura especializada, ela se articula em torno de diversas possibilidades ou hipóteses explicativas. Sendo bem objetivo, né, existe uma explicação do ponto de vista das relações políticas, enfim, Há interesses econômicos? Sim, há interesses econômicos, há uma afinidade, uma relação política entre Getúlio e Amaral Peixoto, né, que naturalmente leva à opção por uma localidade localizada no Rio de Janeiro. Né. Há também um aspecto geopolítico, o contexto da Segunda Guerra Mundial, né, um distanciamento em relação ao mar, né, sendo que não está tão distante em termos de escoamento da produção e em termos de recebimento, né, dos insumos para a produção. E, por fim, né, há também uma explicação técnica, né, uma vez que produzir aço numa cidade litorânea, como Itaguaí, por exemplo, é diferente de produzir aço em Volta Redonda, onde as condições climáticas, até para adaptabilidade do operário no alto forno, numa aciaria, são muito mais favoráveis. Você coloca vários aspectos dessa escolha, em que, de ponto de vista estratégicos. Nós vamos chamar um breve intervalo e nós vamos iniciar agora, aprofundar o nosso diálogo em relação à CSN Cidade. Como que se dá essa relação no longo do tempo. Daqui a pouco voltamos. Nesta quarta-feira, na TV Ideal, Canal 8, estarei apresentando o programa Cidadania Consciente, um programa de debates e entrevista, onde importantes temas da nossa cidade e região farão parte da pauta. Até lá, quarta-feira às 10, espero por você. Pois é, de volta com o programa Cidadania Consciente. Aliás, agradecemos a sua audiência, né? A gente tem notícias que estamos sendo sempre assistidos por você. Muito obrigado. Estamos hoje com o professor Rafael Lima, conversando sobre a cidade e suas celebrações de aniversário. Anteriormente, professor, nós estávamos conversando um pouco sobre a questão da relação cidade-CSN. Tem até um termo em inglês, que se possível a gente até fala, né? Company Town. Há muitos cientistas como você, a própria mídia utiliza esse termo. No campo jurídico também tem sido usado, sobretudo no Ministério Público Federal. Essa dimensão de company town, essa relação cidade-CSN, explica em breves palavras para que quem nos assiste compreenda melhor. O modelo company town ele foi amplamente empregado, Zezinho, em cidades industriais da Europa e dos Estados Unidos na primeira metade do século XX, sobretudo, né? E de maneira geral, ele pressupõe a ideia de que a atividade industrial ela só pode se expandir em determinadas localidades absolutamente desprovidas de infraestrutura, se essa infraestrutura social ela for minimamente estabelecida. E pressupõe-se, a partir do estabelecimento dessa
mínima infraestrutura, a criação de escolas, né, de áreas de lazer, de cinemas, de teatro, tudo que foi também estabelecido em Volta Redonda, né, para receber essa mão de obra. Isso tem uma dimensão assim de uma finalidade social da instituição empresarial. Tem uma finalidade social, mas omitindo, né, ou escondendo uma finalidade também de controle e fixação da mão de obra. Ou seja, né, a gente precisa reter essa mão de obra, né, ou seja, trabalhadores provenientes de Minas Gerais, do Espírito Santo, que vieram para construir a usina e vieram também para trabalhar. Né? Ou seja, você precisa criar condições para essa mão de obra se estabelecer, mas ao mesmo tempo existe um aspecto que também é político-ideológico de controle e de submissão dessa mão de obra. Né? Algo que perdurou em todas essas cidades, na França, nos Estados Unidos e até no Brasil. Então, assim, de maneira geral, a literatura, né, trabalhos clássicos sobre Volta Redonda empregaram esse termo, né, mas associam o fim desse modelo comunitário em Volta Redonda na transição dos anos 60 para os anos 70. A minha hipótese é que a cidade se mantém ainda uma comunital, mesmo... Mudaram alguns aspectos. Há uma certa autonomia desses trabalhadores, autonomia da comunidade, porque essa estrutura administrativa que a empresa empregava para oferecer serviços como moradia, transporte, segurança, isso rompe. Sim, né? Na verdade a empresa ela abre mão de oferecer, né, esses benefícios lá atrás. Né? Então na década de 60 ela para de construir casas e residências para os operários. Entretanto, né, a sua capacidade de gerenciar o município, de gerenciar a população, de controlar, de determinar para onde Volta Redonda tem que ir em termos de desenvolvimento, se mantém mesmo com a privatização. E existe um elemento também que é fundamental, que a gente pode até discutir se é muito forte ou muito fraco, para mim ainda é forte, né? Que é o aspecto da lealdade, da cultura de classe, né? Vinculada ao trabalho na atividade siderúrgica. Né? Enfim, por mais que não exista mais aquele fetiche de que ser operário da CSN é realmente um projeto de vida definitivo, o melhor, né? Ainda é um sonho alimentado por filhos, por netos, né, de operários. Mas isso se rompe com o processo de privatização, inclusive há estudos, e você se debruçou sobre alguns, relacionada a pensar Volta Redonda pós-privatização. Grupos sociais, mais recente, nós estamos vendo um setor empresarial que se move para trazer um modelo de desenvolvimento quase que copiado de fora para ser implantado. Aquele olhar rompido de company tal, ele na verdade ele permanece escondido, porque sempre a instituição CSN é o referencial para desenvolvimento. Exato. É correto isso? Então, é isso, exatamente. A referência para o desenvolvimento continua a ser a CSN, né? Por mais que muitos setores discutam que é possível, é necessário a gente encontrar alternativas. Agora, desde da privatização em 93, né, diversos setores empresariais ou populares têm procurado repensar as cidades. Exatamente foi esse o tema, né, da minha tese de doutorado. Pensar um pouco essas movimentações, né, pensar de que maneira a sociedade civil está sendo mobilizada e está se reunindo em termos de pensar alternativas para o futuro de Volta Redonda que fossem capazes de desvincular ou de minimizar essa dependência em relação à CSN. Minimizar. Talvez a palavra minimizar faça a gente compreender, porque nesse processo de crescimento, desenvolvimento, o mundo girou. E aí o setor industrial, setores de serviços, ele entra muito forte nesse período pós-privatização. Ele há de ser considerado para discutir desenvolvimento da região? Com certeza. E muito provavelmente Volta Redonda vai ter que fortalecer ou estimular o desenvolvimento desse setor de serviços, né? Não só comércio e serviços. Principalmente prestação de serviços na área médica, né? E educacional. Então, expansão das universidades como a própria UF, por exemplo. Um marco, né? Expansão de hospitais, né? Consultórios médicos, outros tipos de atendimento que possam atrair também pessoas de outros municípios para se consultar ou para estudar em Volta Redonda. Isso movimenta a economia e cria uma alternativa saudável e importante para a cidade. Mas tem um aspecto aí a considerar.
há uma relação de um certo amor e ódio em relação à CSN, devido a questões de poluição. Nós estamos assistindo a essa quantidade de acidente, quer dizer, um diálogo que está sendo perseguido, pelo menos por parte de movimento e algumas instituições com a CSN. Nós vamos chamar o intervalo e o professor vai analisar um pouco esse aspecto, dessa relação da cidade com a comunidade e da CSN no diálogo tão necessário também com a comunidade. Daqui a pouco nós voltamos. Nesta quarta-feira, na TV Ideal, Canal 8, estarei apresentando o programa Cidadania Consciente, um programa de debates e entrevistas, onde importantes temas da nossa cidade e região farão parte da pauta. Até lá, quarta-feira às 10, espero por você. Programa Cidadania Consciente, voltando com você, agradecendo a sua audiência. Hoje conversando com o professor Rafael Lima, professor da Universidade Federal Fluminense, conversando sobre esse aniversário, esse mês de aniversário da cidade de Volta Redonda. Professor, no bloco anterior a gente estava falando da relação cidade-empresa. Talvez um triângulo, a cidade no seu conjunto, a comunidade e a empresa. E pontuou-se aspectos assim importantes, que já estão sendo debatidos pela academia, e tem uma palavra que apareceu na nossa conversa, da dimensão da função social, da cidade como espaço de direito. Trabalhe um pouco isso para a gente, olhando Volta Redonda daqui a 40, 38 anos. Qual o caminho que ela deve pontuar? Então, a questão, Zezinho, é que a privatização ela foi muito danosa à cidade de Volta Redonda, né? Então lá, quando a gente olha o edital de privatização e vê um pouco o trabalho desenvolvido pelo BNDES, né? Observa que os ativos não operacionais da empresa, como terras e imóveis, que totalizam basicamente 147 áreas, né, e imóveis na cidade. Me permite um dado, há levantamento que 25% do espaço urbano, né, pertence à empresa. E há até um questionamento do Ministério Público sobre esses aspectos. Mas segue. Então, isso tudo foi incluído junto com ativos operacionais da usina, né, assim, da empresa, no caso a usina. E amarrou Volta Redonda em termos de impossibilitar a cidade também de se reconstituir e voltar àquilo que a gente estava discutindo, né? Que é ter uma mínima capacidade de reduzir essa influência da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, por outro lado, também, a empresa vem gradativamente se distanciando da cidade, né? Então, você fala em função social, a gente pode falar a função social da empresa, qual deve ser, enfim, até a privatização, a função social da empresa era, por exemplo, lá atrás criar habitações, oferecer habitações para os trabalhadores, né? Enfim, no início houve até doação, né? Oferta de produtos espaços, alimentares, né? espaços também para os trabalhadores, né? E hoje, numa racionalidade empresarial, né? Uma empresa que quer ser global, se internacionalizar, o que se discute que a função social da empresa é criar emprego, e olhe lá, né? No máximo, né? E pagar impostos. Inclusive, às vezes, a gente até sente um tom de ameaça, olha, nós estamos oferecendo emprego. Mas é só para misturar a nossa conversa. Na Europa, empresas do porte CSN tiveram dificuldade e hoje viraram museu. E dentro do processo, a gente olha a empresa hoje, olhando de fora a empresa para dentro, parece que está mal cuidada. A gente olha os níveis de acidentes que aumentaram. Há esse risco da empresa, se não mudar o seu rumo, daqui a 10, 20 anos, dela ter outro referencial para ser lugar de visita, um museu? O risco, e é por isso que é importante a gente falar de necessidade de Volta Redonda buscar um mínimo de autonomia, né? O setor siderúrgico ele pode se concentrar, como vem acontecendo, então grandes grupos estrangeiros como ArcelorMittal, né?
tem procurado, né? Agora uma retração forte no mercado, né? Mas há alguns anos atrás houve, né, um movimento de aquisição de usinas siderúrgicas, de companhias, né, em países como o Brasil, Argentina e assim por diante. Então, ou seja, a empresa ela pode ser engolida pelo mercado, né? E aí um grupo estrangeiro começar a dar as cartas, né? E aí a gente tem um outro efeito para a cidade. Ou ela pode simplesmente fechar também, né? Enfim, ou pelo menos a parte de metalurgia ser desestruturada em algum momento, caso eles percebam que, né, é inviável competir com aço chinês, mas a gente não sabe, né? O futuro ele é imprevisível. Nessa questão de mercado, mas assim, para manter essa vigilância, o que a gente poderia dizer para a sociedade organizada? Nós vamos entrar num processo eleitoral importante, para discutir questões programáticas, para que a cidade ela mantenha aquele ritmo de uma cidade de referência, uma cidade que tem um marco histórico importante, e uma cidade que olha a CSN e sabe da sua importância, mas sabe que ela precisa fazer correções importantes. O que você recomendaria para aqueles que acreditam que esse espaço é espaço para se viver e bem? A saída mesmo é a gente estimular e acreditar no papel dos movimentos sociais, que historicamente têm uma importância em Volta Redonda, como tiveram em poucas localidades ou cidades desse país, né? Então, Volta Redonda, com uma história tão recente, tem, né, um legado de movimentos sociais, movimento sindical, movimentos urbanos também, muito importante. Então, assim, como você falou, é preciso, por um lado, reconhecer a importância da empresa, ela gera empregos, ela desempenha uma atividade siderúrgica que tem impactos ambientais, de fato, né? Mas, por outro lado, a população e seus movimentos precisam ficar vigilantes, provocar a empresa para que ela obedeça, respeite normas ambientais, né? Que ela pense essa concentração de terra e, de repente, possa se voltar mais para a cidade, disponibilizando áreas para que a população possa usufruir, né? E que ela tenha, de fato, uma atitude mais respeitosa com a comunidade e principalmente com os seus trabalhadores, né? Que são aqueles que garantem a sobrevivência dia após dia. Não há dúvida, essa atitude respeitosa, e é bom que quem nos assiste saiba, nós já solicitamos uma entrevista com o diretor da CSN, ele pessoalmente achou importante e a assessoria dele está avaliando. Eu acho que esse programa, professor, é um programa de debate, é para pautar, como você usa uma expressão muito interessante, os graves gargalos da cidade, que tem que ser enfrentado pela comunidade organizada e por todos os setores. Nós estamos finalizando o nosso programa. Eu gostaria que o professor Rafael deixasse suas considerações finais e agradecê-lo pela presença e pela essa entrevista que marca um momento importante de Volta Redonda rumo aos seus 100 anos. Então, eu queria agradecer ao Zezinho, né, pela oportunidade. É sempre bom estar falando com uma das principais referências no movimento popular de Volta Redonda. Eu me sinto honrado por estar falando dessa cidade. E deixar a mensagem para a população de Volta Redonda para que continue amando e defendendo a sua cidade, né, a nossa cidade, porque ela é uma das mais, se não a mais importante cidade do Brasil do século XX, porque aqui começou o processo do desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Amar e defender a nossa cidade. Professor, muito obrigado. Até breve. Até breve. Obrigado. Até breve.